Fala galera, meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor e nós estamos aqui hoje para falar sobre a nova série da HBO, Watchmen. Sim, aquela série inspirada nos quadrinhos do Alan Moore, nos quadrinhos do David Gibbons também, né, que foi o ilustrador do gibi, né, porque o Alan Moore geralmente não aparece em nenhuma das adaptações das obras dele, porque ele é meio complexo. Mas nós estamos aqui hoje para falar sobre aspectos psicossociais dessa nova adaptação de Watchmen, porque esse já foi um quadrinho que foi adaptado para os cinemas em 2009. Então vamos falar sobre o Watchmen aqui, vamos falar sobre psicologia. Vem comigo e se liga e assiste o vídeo até o final. Então, gente, é importante fazer um alerta de que, no momento que eu tô gravando esse vídeo, nós estamos apenas no episódio 2 da primeira temporada de Watchmen, ok? Se você tá assistindo isso do futuro, né, de algum local onde essa série já gerou alguma polêmica que eu possa estar passando pano aqui para racista ou para fascista, alguma coisa do tipo, vocês precisam ter ciência de que todos os comentários que eu tô falando aqui é a partir do ponto de vista do segundo episódio da primeira temporada dessa série. O que é o Watchmen? O Watchmen é um quadrinho que seria uma Liga da Justiça subvertida, né? Uma Liga da Justiça, digamos assim, até humanizada, que é uma obra gráfica, né? Uma história em quadrinhos que ganhou vários prêmios de literatura inglesa e que foi escrito pelo Alan Moore, cara da minha camisa, que ele é um artista de quadrinhos conhecido por humanizar a história em quadrinhos. Porque a história em quadrinhos já foi coisa de criança, depois passou a ser uma coisa assim mais leve, mais descontraída, mas autores como o Alan Moore e também o mais conhecido Neil Gaiman vieram a trazer assim aspectos assim psicológicos até para as histórias em quadrinhos que tornaram os personagens dela mais humanos, tornaram os personagens delas mais críveis. E o Watchmen ele parte de uma premissa que faz a seguinte pergunta: como seria um super-herói se ele fosse uma pessoa de verdade? Uma pessoa com falhas, uma pessoa com problemas, até traumas, com preconceitos, uma pessoa assim com ideologias. Como seria um super-herói, um ser super-poderoso, ou simplesmente uma pessoa que sai por aí distribuindo soco em bandido, que usasse um capuz, uma capa, uma fantasia? Como seriam essas pessoas? Partindo do ponto de vista que essas pessoas são reais, essas pessoas têm família, têm história, tem desequilíbrio emocional, tem suas convicções. Como seriam super-heróis se eles fossem gente como a gente? Isso no sentido mais perverso que essa expressão pode ter. Então o Watchmen começa investigando o assassinato de alguns super-heróis. E nessa história original, no quadrinho original, você começa acompanhando esse personagem chamado Rorschach. Sim, Rorschach que nem o teste psicológico, né? O teste de Rorschach, o teste de análise de lâmina. Na verdade, gente, não é mancha, são lâminas que têm figuras que as pessoas vão responder. O termo mancha está equivocado. Mas enfim, o Rorschach, né, ele é um detetive, na verdade na DC ele seria na verdade o Questão, mas tem toda uma questão de adaptação quando a DC comprou a editora que tinha aqueles super-heróis B lá, que não era da DC, não era da Marvel, era uma outra editora, a DC foi lá, comprou e deu na mão do Alan Moore e falou assim: Alan Moore, você que é um cara sinistro, meu amigo, faz o que tu quiser com esses super-heróis aí e me entrega uma história boa. O Alan Moore simplesmente entregou uma das maiores histórias em quadrinhos já escritas na humanidade até o dia de hoje. Então, né, como eu já disse, essa história já virou um filme e agora ela vira uma série da HBO. E como eu estava contando, o Rorschach é esse personagem que começa a investigar nesse universo onde os super-heróis são proibidos. É claro que no mundo real ninguém ia ver com bons olhos gente fantasiada que sai por aí batendo nos outros, alegadamente dizendo que são bandidos. E então se criou uma lei contra os vigilantes mascarados e esse Rorschach ele começa a investigar esses assassinatos de ex-super-heróis e ele acaba descobrindo uma conspiração gigante, né, uma conspiração que culmina numa grande tragédia onde milhões de pessoas morrem. Isso não é um spoiler muito grande, tá, gente? E ele é o único que tá disposto a contar a verdade para as pessoas e acontece um negócio com ele e ele não é capaz de contar essa verdade, entre aspas, para as outras pessoas. Só que na série do Watchmen ela já começa dando pesada na porta. Por quê? O Watchmen nunca foi uma série
de quadrinhos conhecida por sua isenção política, não. O Watchmen sempre colocou o dedo na ferida. Os personagens, os super-heróis em Watchmen são preconceituosos, eles cometem crimes, eles cometem assassinatos, eles são pessoas assim, que se você conhecesse esses super-heróis de verdade, você teria nojo de alguns deles até. Nojo de uns, penas de outros. Claramente chegaria à conclusão de que nenhuma dessas pessoas está habilitada para sair por aí fazendo justiça, entre aspas. Então, o Alan Moore, quando ele escreveu essa história, ele estava dentro de um contexto político, ele fala muito, né, no quadrinho original da Guerra Fria, do medo da guerra nuclear, ele fala dos conflitos sociais. Então a HBO falou assim, cara, 2019 é uma época perfeita pra gente colocar uma série em quadrinhos, uma história baseada numa série em quadrinhos que é tão política quanto o Watchmen. Então a gente já começa tirando logo de cara aqui essa galera que fala que não está gostando dessa série porque ela é política demais. Gente, o Watchmen é uma série política. Não tem como falar de Watchmen sem falar de política. O problema é que a maioria das pessoas que leu o Watchmen leu com certo distanciamento temporal. Porque as coisas que o Watchmen fala, as críticas sociais de Watchmen, elas remetem à década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, que é a crise nuclear, a Guerra Fria, Guerra do Vietnã, até às vezes é citada também. Então, quando as pessoas estão criticando, talvez seja esse o caso delas, leram o Watchmen, elas leram com distanciamento temporal. Só que a série da HBO, ela faz essa crítica política de uma coisa que nós estamos vivendo agora, nesse momento, em pleno 2019. Ela fala de racismo, ela fala de luta de classes, teoria de conspiração, ela fala de supremacia branca. Então, cara, são temas assim que nunca deixaram de ser discutidos, só que é difícil a gente ter esse distanciamento temporal porque a gente tá vivendo tudo isso agora, cara. A gente tá vivendo tudo isso nesse momento que a gente tá vendo. Então eu acho que talvez isso para algumas pessoas seja um pouco pesado, né? Ah, eu vou assistir uma série de super-heróis aqui para me descontrair, vou assistir uma série de super-heróis aqui para esquecer da realidade, e olha a realidade sendo apresentada para você de novo dentro do entretenimento. Claro que o Watchmen faz isso de uma forma caricata, claro, são pessoas fantasiadas combatendo o crime, né? Não tem como não levar isso de uma forma caricata, né? Mesmo que seja de um ponto realista, mas que tenha traços exagerados. O que é uma caricatura, né? Você exagerar traços que estão ali, traços que são reais, mas você aumenta eles, você faz o que eles tenham muito mais atenção do que eles têm na realidade, esses traços. Então eu acho que lidar com isso é uma coisa difícil pra quem tá assistindo, porque quando você fala de super-herói hoje em dia, você fala Marvel, né? Filmes da Marvel, né? Tudo colorido, todo mundo é preto e branco, no sentido de todo mundo é mocinho, é bandido, você consegue identificar quem é o protagonista, quem que deixa de ser, não é esses tons de cinza igual a gente tem em Watchmen. E nessa série, né, ela traz uma polêmica muito grande pros fãs de Watchmen, que esse cara que é justamente o que a gente pode entender como o protagonista na maior parte da história clássica, né, da história dos quadrinhos e do filme, ele é o ponto de partida para uma organização derivada da Ku Klux Klan, uma organização terrorista que é supremacista branca, que mata pessoas negras, que é contra-sistêmica, ou poderia dizer até reacionária. Você pega esse cara que deveria ser, entre aspas, o protagonista da história original, e ele acaba virando um emblema, um símbolo para os vilões dessa história. Como um símbolo, eles começam a usar esse símbolo para cometer os crimes deles. E aí muita gente ficou falando assim, nossa, isso tá errado, o Rorschach era um personagem do bem, ele tava interessado em alcançar a verdade. Isso, gente, é uma coisa que eu achei super fantástico, porque isso mostra o quão distorcida tá a percepção social das pessoas. Tem muita gente que realmente acredita que certos políticos, que certas autoridades estão do lado delas, que os caras estão sendo injustiçados por falar a verdade, que os caras estão sendo injustiçados por tentar pregar o que é certo numa sociedade corrupta. E isso, gente, bate 140% com o discurso do Rorschach na obra original. Isso bate 140% com o discurso do Rorschach nos quadrinhos, porque ele é um cara preconceituoso pelos traumas dele lá, ele tem você percebe claramente que ele tem uma parada com mulheres, ele tem algumas interpretações de algumas cenas dos quadrinhos que dão a entender que ele teria sim uma homossexualidade
reprimida também, o Rorschach, e isso, gente, é uma polêmica interessante, que cria um retrato da nossa sociedade que nós estamos vivendo agora, e que provoca, inclusive, as pessoas que têm essa ideologia no mundo real a se identificarem com os vilões da história, vilões entre aspas. Por quê? Por que eu fiz toda essa ressalva na hora de começar esse vídeo? Porque, gente, o Watchmen não tem herói e não tem bandido. O Watchmen tem pessoas dos dois lados. Até mesmo quem comete o ato mais bizarro da história inteira, o ato que mata mais pessoas na história clássica inteira, se você fizer um pouco de força, né? Porque tem que fazer força para você considerar a morte de milhões de pessoas como solução para alguma coisa, né? Mas se você fizer muita força, você consegue entender por que ele fez aquilo. E as pessoas têm tons de cinza, elas têm motivos, elas têm problemas. Então, em algum momento, né, nesses 2 episódios, eu pelo menos não consegui interpretar isso, mas em algum momento, gente, vai ter falha de caráter em qualquer personagem dentro dessa história. Pelo menos é isso que a gente espera desse universo que a HBO está bebendo, que é o universo de Watchmen, o universo original criado pelo Alan Moore. Porque essa história, gente, você já deve estar sabendo, essa história ela não se baseia no filme, ela se baseia diretamente no Alan Moore, porque o filme ele tem mudanças, o filme muda certos pontos da história para tornar a coisa mais cinemática, seja lá qual a desculpa que o Zack Snyder deu. Mas o filme muda certos pontos-chave da história em quadrinhos original. Essa série, ela se baseia diretamente na obra do Alan Moore, na obra dos quadrinhos, ela deixa isso bem claro. Eu acho que em algum momento pode ter alguma polêmica aí, alguma passada de pano aí sinistra pra alguma coisa, então eu tô deixando bem claro que eu tô falando isso a partir do ponto de vista do 2º episódio aqui, primeira temporada, que é o que a gente assistiu até agora, porque a gente isso é o Watchmen, e o Watchmen as pessoas são falhas, todos os personagens ali têm alguma quebra de caráter em algum momento, porque, gente, seres humanos são assim. E o objetivo de Watchmen é transformar super-heróis em seres humanos. É questionar como seriam os super-heróis se eles fossem gente de verdade, né? Se eles fossem seres humanos ali de carne e osso, com pulsão, com vontade, com traumas, com preconceitos, com ideologias. Como seriam esses super-heróis se eles estivessem carregados de tudo isso que nos torna humanos? Então, gente, se prepara que até esse momento eu achei as críticas que foram feitas legais, né? Essa questão de a gente fazer esse paralelo entre os Rorschach lá e a KKK, entre a supremacia branca, o reacionarismo, né? O que é o reacionarismo? É você reagir a mudanças do sistema, você ser a favor de um sistema político antigo, esse reacionarismo. E nós temos também a questão da anomia, gente. Quando você fala de teoria de conspiração, eu sempre bato nessa tecla. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui, né, que é o vídeo que eu explico como funciona a mente de um teórico de conspiração. E a gente fala de um transtorno psicológico conhecido como anomia, que é uma pessoa que não consegue se adaptar às mudanças sociais do tempo em que ela vive. Ela começa a desenvolver uma espécie de paranoia e muitas das vezes isso se confunde com pessoas que têm essa ideologia da teoria de conspiração. Então, é interessante a gente parar pra pensar em tudo isso. Em apenas episódios essa série já faz a gente pensar em tudo isso, apesar de já ter muita crítica falando que a série ainda não decolou, mas, gente, isso é o Watchmen. Isso é obra de arte, cara. O Watchmen não tá aí pra fazer entretenimento, se eles quiserem realmente seguir a obra do Alan Moore, é claro. Eles não estão aí pra fazer entretenimento, eles não estão aí pra seguir esquema de roteiro, não estão aí pra seguir estrutura literária que a gente conhece convencional, com heróizinho, com jornada do herói, essas coisas assim, não. Esquece isso, gente. A gente vai entender o que é o Watchmen a hora que terminar a primeira temporada. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês gostaram da opinião de um psicólogo sobre o Watchmen? O que vocês estão achando da série? Deixa um comentário aí, vamos discutir sobre isso. Eu costumo responder a maioria dos comentários o mais rápido possível. Também me procure nas redes sociais, eu tenho uma conta muito ativa no Twitter. E se você gosta desse tipo de assunto, você quer ver a gente discutindo sobre políticas públicas, sobre entretenimento, sobre psicologia aplicada a tudo quanto é coisa que a psicologia cabe, porque onde cabe gente, cabe psicologia. Se inscreve no canal, deixa aquele joinha que a gente agradece muito, tá bom? Muito obrigado e valeu por assistir até aqui.